Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos então continuar a ver os modelos atômicos. Lembram-se na aula passada que nós falamos do modelo de Dalton ou modelo da bola de bilhar? Bom, nós veremos que aquele modelo de Dalton ele ainda era insuficiente para explicar alguns fenômenos que vinham sendo estudados, principalmente fenômenos relacionados à eletricidade. Por isso, então, aquele modelo teve que passar por alguns desenvolvimentos até chegar aqui no modelo de Thomson, que nós vamos estudar na aula de hoje. Desde cerca de 600 anos antes de Cristo, o filósofo Tales de Mileto já tinha descoberto que um pedacinho de âmbar, quando atritado contra a lã, contra uma pele de animal, era capaz de atrair pequenos objetos. Pessoal, esse experimento vocês podem tentar aí na casa de vocês. Peguem uma caneta e atritem contra o cabelo ou contra uma blusa de lã e aí tentem aproximar essa caneta em seguida de bastante papelzinho picado. Façam aí um papel picado e aí façam esse teste. Vocês verão que a caneta vai atrair esses papéis. E como explicar esse fenômeno, por exemplo, lá com o modelo da bola de bilhar de Dalton? Onde estão as cargas elétricas que nós conhecemos naquele modelo? Elas não estão presentes. Então aqui, pessoal, já vai uma dica bem importante. Nas provas, eles adoram tentar confundir vocês, tentando dizer que o modelo de Dalton previa cargas negativas na eletrosfera ou no núcleo. Então, pessoal, falou de carga, esqueçam o modelo de Dalton, tá joia? O modelo de Dalton não prevê as cargas. O primeiro modelo que falará alguma coisa sobre as cargas será o modelo que nós veremos agora, o modelo de Thomson. Mas antes eu quero mostrar para vocês que já lá no século XVIII, além dessa ideia rudimentar lá do âmbar atraindo objetos pequenos, vários estudos já vinham sendo feitos sobre a eletricidade. Então lá em 1752, por exemplo, Benjamin Franklin já tinha inclusive cunhado os termos positivo e negativo para falar sobre as cargas. Nós já tínhamos descoberto o eletromagnetismo lá em 1820 com Oersted. Em 1831, Faraday já tinha inclusive criado o primeiro gerador elétrico que mostrava então que o magnetismo e a eletricidade tinham relação. Tá joia, pessoal? Então, Alessandro Volta já tinha criado a pilha de volta e diversos outros estudos vinham sendo conduzidos sobre a eletricidade. Era necessário, então, nós termos agora um modelo que pudesse explicar esses fenômenos elétricos. E aí, pessoal, nós vamos ter aqui alguns desenvolvimentos bem importantes a partir do tubo de Geisler. Vamos dar uma olhada no que é que isso significa? Pessoal, o tubo de Geisler, que aqui eu chamei de tubo de Crookes, que na verdade aqui nós já vamos ter alguns desenvolvimentos trazidos por William Crookes, nada mais era então, olha só, do que um tubo ou uma ampola de vidro, tá vendo? Então toda essa parte aqui redondinha é uma ampola ou tubo de vidro, já mostrarei para vocês uma imagem. E dentro desse vidro, dentro desse tubo, eles vão então colocar um gás a baixíssima pressão, tá joia? Cerca de 0,01 atmosfera. Lembrando que uma atmosfera é a pressão normal aqui no nível do mar, tá joia? E aí vai ser gerado, pessoal, uma diferença de potencial bem grande, aqui cerca de 10.000 volts, entre esses dois eletrodos que são colocados nas extremidades do tubo. Esses eletrodos aqui, um deles é o positivo, que é conhecido como ânodo, e o outro aqui, o negativo, é o cátodo, tá joia? Então aqui nós temos uma diferença de potencial e esse tubo ele está a baixa pressão, tá vendo? Então aqui nós temos uma bomba de vácuo utilizada para retirar o ar aqui de dentro do tubo e deixar apenas aqui então um gás com a pressão bem baixinha. E aí, pessoal, nesses estudos então, primeiro conduzidos lá por Geisler e agora por Crookes, e o que é que eles descobriram então? Que pela diferença de pressão era criado então um feixe que gerava uma luminosidade nesse gás. E mais importante, pessoal, essa luminosidade, ela se concentrava sempre aqui do lado do ânodo, tá joia? Então ficava sempre uma luz do lado do ânodo. Essa luz, essa luminescência, ela variava de acordo com o gás que era colocado na ampola. Então era criado aqui um feixe que se originava no cátodo e ia até o ânodo, produzindo então essa luminescência sempre aqui do lado do ânodo. Então, quando Crookes realiza os seus experimentos lá na segunda metade do século XIX, entre 1875 e 1886, ele então vai perceber, desenvolvendo aquele tubo elaborado por Geisler,
que esses raios, então, eles partiam do cátodo e iam em direção ao ânodo. Por isso ele chamou esses raios de raios catódicos, tá joia? O que eles pensaram em fazer em seguida, pessoal? Bom, se aparentemente, então, os raios estavam se originando aqui no cátodo e indo em direção ao ânodo, e se nós colocássemos agora um objeto, um anteparo, na frente do ânodo, tentando fazer o quê? Tentando ver como ficaria a sombra produzida por essa luminescência, se é que haveria uma sombra ou se os raios seriam capazes de atravessar esse anteparo. E aí, pessoal, então, quando nós ligávamos essa fonte de alta voltagem, criando aqui a diferença de potencial, os raios vinham, eles batiam no anteparo e olha só o que eles produziam. Então, pessoal, olha só o que nós temos aqui. Então, nós temos um anteparo em forma de cruz e agora nós vamos ligar o tubo para ver o que acontece. E aí, olha só, pessoal, perceberam que sempre aqui onde nós temos o lado do ânodo, a luminescência agora ficou com a sombra exata do anteparo, a mesma forma. O que é que isso permitiu aqui tanto o Crookes e posteriormente o Thomson a concluírem? Eles concluíram então que esses raios eles eram retilíneos, eles se propagavam em linha reta. Por isso que a sombra que era projetada, ela na verdade tinha ainda a mesma forma do objeto. Então, eles concluíram que esses raios se propagavam em linha reta. O próximo experimento então que foi realizado foi colocar agora uma hélice também antes ou na frente aqui do ânodo, para ver se esses raios seriam capazes de movimentar a hélice. E é claro, quando eles ligaram então aqui o tubo, a fonte de alta voltagem, e se produziu o feixe, o raio catódico, olha o que aconteceu com a hélice. A hélice então começou a girar. Pessoal, isso gerou uma conclusão muito importante. Esses raios possuíam massa e eram capazes aqui de movimentar a hélice. O próximo experimento, então, que foi realizado, pessoal, consistiu em colocar agora polos positivos e negativos para ver se eles seriam capazes de desviar os raios catódicos. E aí, quando então essa fonte de alta voltagem era ligada e os raios apareciam, eles eram desviados sempre em direção ao polo positivo, o que permitiu a Thomson concluir que esses raios catódicos eles eram negativos, porque eles eram atraídos pelo polo positivo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada quais foram as conclusões que Thomson chegou a partir desses experimentos que vinham sendo realizados lá no tubo de Geissler ou no tubo de Crookes. Então, pessoal, a primeira conclusão aqui que o Thomson chegou é que os raios catódicos são retilíneos, porque a sombra projetada pelo objeto que foi colocado tinha a mesma proporção, a mesma forma do próprio objeto, mostrando que aqueles raios catódicos eram, então, retilíneos e se propagavam em linha reta. Além disso, pessoal, eles descobriram que esses raios catódicos possuem massa. Thomson percebeu que quando o raio catódico era capaz de movimentar a hélice, ele então deveria conter massa. E finalmente, Thomson concluiu que os raios catódicos são negativos porque são atraídos pelo polo positivo. Então, pessoal, olha só, vamos ver então, a partir daquelas conclusões o que é que Thomson descobriu. Então, lá em 1897, já no final do século XIX, Thomson vai dizer que os raios catódicos fazem parte de toda a matéria, porque não importava qual o gás que era colocado no tubo de Crookes e nem quais eram os metais que eram utilizados para formar o cátodo e o ânodo, sempre os raios catódicos surgiam quando havia ali gás em baixa pressão e uma diferença de potencial. Com isso, ele conseguiu, pessoal, finalmente descobrir o elétron. Embora ele não chamasse ainda o elétron de elétron, ele chamava os elétrons aqui de corpúsculos negativos. Thomson também, pessoal, conseguiu, fazendo uma pequena adaptação lá no tubo de Crookes, determinar a relação carga-massa do elétron. Ele submeteu ali o tubo a um campo magnético e um campo elétrico, tentando então descobrir qual era a relação entre a carga e a massa do elétron. E ele chegou aqui a essa constante, essa relação carga-massa, que em módulo é de 1,759 vezes 10 a 11 coulombs por quilograma a menos 1.
Mas mais importante agora do que nós entendermos essa relação é nós sabermos, pessoal, que ele descobriu que a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor do que a massa do menor elemento conhecido, que é o hidrogênio. E nós falaremos bastante sobre isso na próxima aula. Para ser mais exato, a diferença da massa entre o elétron e o hidrogênio é cerca de 1.836 vezes. Ou seja, a massa do elétron é 1.836 vezes menor do que a massa do menor átomo, que é o átomo de hidrogênio. Então, em 1903, Thomson vai formular o seu modelo atômico dizendo que o átomo se parece com uma gota de material gelatinoso com carga positiva e os elétrons ficariam suspensos nela como em um pudim de passas. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui como é que fica agora o novo modelo atômico sugerido aqui por Thomson. Então, pessoal, esse modelo de Thomson, também conhecido aqui como pudim de passas ou pudim de ameixas, ele funcionaria da seguinte maneira. Nós teríamos aqui uma esfera de carga positiva e aqui, suspenso nessa esfera, nós teríamos aqui os elétrons de carga negativa. Esse modelo agora do Thomson era capaz de explicar diversos fenômenos que o modelo de Dalton não explicava, principalmente aqueles fenômenos relacionados com a geração de cargas, com a eletricidade. Agora, pessoal, nós podemos explicar o que acontece, por exemplo, lá com o âmbar quando ele é atritado e por que ele agora é capaz de atrair pequenos objetos. Porque quando nós atritamos o âmbar, por exemplo, contra a lã, a mesma coisa aí no caso do experimento com a caneta, o que há ali é uma troca de elétrons. Então os elétrons passam de um corpo para o outro, gerando uma diferença de cargas e, portanto, atração entre as cargas positiva e negativa. Aquele corpo que perde os elétrons, ele vai ficar positivo, porque vai perder cargas negativas. E o outro corpo, claro, vai ficar negativo, porque vai receber esses elétrons que são negativos. E como é que ele chegou, pessoal? Se ele descobriu o elétron, mas o próton ainda não tinha sido descoberto, como é que ele sabia que essa massa gelatinosa deveria ter carga positiva? É claro, pessoal, que ele sabe que a matéria, no seu estado normal, não possui carga, é neutra. Portanto, teria que haver ali uma forma de equilibrar as cargas negativas dos elétrons que acabaram de ser descobertos. Na próxima aula eu quero mostrar para vocês que o próton também já estava prestes a ser descoberto. Diversos outros experimentos feitos também lá no tubo de Crookes já tinham sugerido a existência de partículas de carga positiva, mas isso nós veremos na próxima aula. Então, pessoal, vejam só, nós conseguimos agora um grande avanço com relação ao modelo da bola de bilhar, porque aqui o modelo de Thomson pode explicar a geração de cargas e o fenômeno da eletricidade. Vamos resolver alguns exercícios para nós fixarmos bem esse conteúdo? Então, pessoal, vamos resolver esse primeiro exercício aqui, olha só. A figura seguinte representa um fenômeno ocorrido ao atritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. Então é o mesmo experimento lá, pessoal, que nós falamos do âmbar, que Thales tinha observado lá em 600 a.C., e também o experimento da caneta, que eu mostrei para vocês aqui no começo da aula. Agora, o que ele pegou? Olha só, ele atritou o pente aqui com a lã, e você está vendo na imagem, pessoal, que várias cargas positivas foram geradas. Por quê? Porque o pente aqui, quando ele é atritado, ele perde elétrons. E com isso, ele agora vai ser capaz de atrair cargas negativas. Que cargas negativas são essas? São os elétrons que estão ali no papel picado, então que vão ser atraídos pelo pente que ficou momentaneamente positivo. Tá joia? Então, olha só. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton até Bohr, claro que nós ainda não estudamos até lá, o primeiro modelo que explica o fenômeno da eletrização é o modelo de quem, pessoal? Olha só, Bohr nós ainda não estudamos, Dalton, lembram-se que eu falei para vocês? Isso é muito importante, vai ajudar vocês a resolver diversos exercícios de prova. Dalton não tinha no seu modelo previsto as cargas, tá joia? Então falou em eletrização, falou em cargas, o modelo de Dalton não previa, era apenas uma esfera maciça como uma bola de bilhar. Então é claro, pessoal, que a letra C aqui, o modelo de Thomson, é o nosso gabarito, porque Thomson foi o primeiro cujo modelo conseguiu então prever a eletrização e a formação de cargas. Rutherford nós veremos
na próxima aula quais foram os avanços que o modelo dele trouxe, tá joia? Vamos resolver mais um exercício juntos então, pessoal, olha só. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos atômicos. Então, pessoal, nós temos aqui, olha só, o número 1, número 2 e número 3. Vamos dar uma olhada, olha só. Para a gente resolver isso, nós ainda não estudamos o modelo 3, mas o modelo 1 e o modelo 2 nós já estudamos. Vocês se lembram quem foi que formulou cada um desses dois modelinhos, pessoal? O modelo 1 aqui é uma esfera maciça, parecida com uma bola de bilhar. Lembram-se? Nós vimos na aula passada. Esse é o modelo de Dalton. Então aqui nós temos o modelo de Dalton. E aqui o número 2, olha só, nós temos uma esfera de carga positiva que está com vários elétrons incrustados, suspensos nela. Esse daqui, também conhecido como modelo de pudim de passas, foi o modelo formulado por Thomson. Então, pessoal, só com isso aqui nós já seremos capazes de resolver essa questão. Querem ver só? Olha só. Assinale a alternativa que correlaciona um modelo atômico com sua respectiva representação gráfica. Então, nós sabemos que o número 1 é Dalton e o número 2 é Thomson. Olha só, a letra A nos diz que o número 1 é Thomson, então já está incorreta. A letra B diz que o número 1 é Rutherford, está incorreta. Opa, a letra C diz que o número 1 é Dalton, perfeito. Mas diz, olha só, número 2, Rutherford. Não, número 2 nós sabemos que é Thomson, então a letra C também não é o gabarito. Vamos ver a letra D então. Número 1, Dalton. Número 2, Thomson, correto. E número 3, Rutherford Bohr. Nós ainda não sabemos aqui se o número 3, Rutherford Bohr, está correto. Vamos dar uma olhada então na letra E. Letra E diz que número 1, Thomson, já está incorreto. Então, pessoal, olha só. Por eliminação, nós já sabemos que a resposta correta é a letra D, que diz que o primeiro modelo atômico da bola de bilhar foi formulado por Dalton, o segundo, o do pudim de passas, por Thomson, e o terceiro nós não vimos ainda, mas veremos nas próximas aulas, é o modelo de Rutherford Bohr. Vamos resolver a última questãozinha então de hoje, pessoal, olha lá. Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor. Nós veremos isso na próxima aula. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador: Niels Bohr, J.J. Thomson, John Dalton ou Werner Heisenberg. Pessoal, lembram-se? Quem foi o primeiro que levou em consideração os elétrons? Foi o Thomson, exatamente isso que nós vimos aqui na aula de hoje. Pessoal, perceberam então a importância de Thomson para o desenvolvimento do modelo atômico? Claro que ele não fez nada sozinho, vários estudos vinham sendo realizados até que ele pôde finalmente concluir que aqueles raios catódicos que se originavam no cátodo e iam em direção ao ânodo eram, na verdade, formados pelos elétrons, tá joia? Mas vários e vários estudiosos vinham se aproximando dessa conclusão até então que, pelos seus experimentos, o Thomson conseguiu finalmente descobrir o elétron e quebrar aquele paradigma criado por Dalton de que o átomo era indivisível. O átomo agora possuía a sua primeira subpartícula, que era o elétron. Nas próximas aulas, nós veremos então a descoberta das outras partículas subatômicas e os novos modelos que foram criados para tentar explicar esses novos desenvolvimentos. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.